Aqui em Jonas, no 3, vou ler do 1 até o 6. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi... Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Um dia, levava 3 dias. Mas em um dia, se a Bíblia diz que precisava de 3 dias para fazer o trabalho, ele fez em 1. Ele já foi desgostoso. E já desde o começo ele não queria ir. Ele fez o trabalho dele, mas se levava 3 dias, fez em 1. Funcionou. Por quê? Talvez ele não tivesse dado tudo de si, mas aquelas pessoas, a começar pelo rei, acataram com uma rapidez. E isso, muito grande, e isso mostra inteligência. Eu vou continuar lendo. Jonas entrou na cidade e percorreu um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a Bíblia diz vestiram-se de pano de saco, está dizendo todos, do maior ao menor, todos se humilharam. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Aqui, em Tiago 1, no 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Diga comigo, coloca na cabeça. Tenham isso em mente, ou seja, coloca na cabeça. Sejam todos prontos para ouvir. Diga, pronto para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se, joguem fora. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem, diga, e aceitem, humildemente, a palavra implantada ou enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, curá-los, restaurá-los, levantá-los, abençoá-los. Nínive estava condenada. Nínive estava numa condição espiritual tão derrotada que Deus disse: avise, vá lá e avise
avise todos os ninivitas, para o Jonas, que eu vou destruir aquele lugar. A maldade, a imoralidade, tudo tomava conta. Estava tudo errado. Sabe quando tudo está errado na vida de uma pessoa? Tudo estava errado na vida dos ninivitas. Não tinha nada certo. Eles não buscavam a Deus da maneira... Aliás, eles não buscavam a Deus. Eles não faziam nada que agrada a Deus. Estava tudo errado. Mas quando Jonas pregou a palavra, um trabalho que, para ser bem feito, levava 3 dias, ele fez em 1. Aquele povo se abriu. Eles deram abertura. E não precisou pregar 2 vezes. Eles não precisaram ouvir 2 vezes a mesma coisa. É esse o espírito que Deus está esperando encontrar em alguns. Eles não precisaram ouvir 2 vezes. Tem gente que já ouviu 10, 100 vezes, milhares de vezes. Não sei nem quantos anos estão ouvindo. Muda isso. Para com isso. Esse não é o caminho. Esse espírito não vai funcionar. Já ouviu 500 vezes a mesma palavra, voltada para a mesma direção. Deus falando, não adianta, enquanto você permanecer desse jeito, é destruição, é roubo. Porque às vezes a pessoa chega e diz, eu não sei por que a minha vida não está andando, eu não sei por que isso não está acontecendo. Será que você já não ouviu algumas vezes o que é que você tem que fazer, mas você não quer mudar? Os ninivitas não precisaram ouvir 2 vezes, eles ouviram uma vez que eles precisavam mudar. E isso me chama atenção, porque eles eram extremamente incrédulos, extremamente perversos e imorais. Mas, quando eles ouviram a palavra do Senhor uma vez, que se não mudassem, Deus não ia mais tolerar aquela situação, eles mudaram. Quando eles ouviram a pregação de um dia, levava 3 para fazer um bom trabalho, Jonas fez em 1. A palavra entrou com entendimento. É isso que Deus vem cobrando de pessoas. A palavra entrar com devido entendimento. A palavra entrar. Tem que entrar. Imediatamente. Eles se curvaram. Eles levantaram um jejum, eles vestiram um pano de saco, ou seja, eles se humilharam. Imediatamente. Não foi só oração e jejum, eles se humilharam. Nós estamos aqui em oração, vamos entrar em oração, já estamos em jejum, e eles se humilharam. Eu li isso para você, pano de saco significa humilhação. Eles se humilharam. Do maior ao menor, o rei saiu do trono, da posição de honra dele, arrancou as vestes reais, eu li para você, e se vestiu de pano de saco, caiu de joelhos e proclamou aquele jejum até para os animais. Crianças, animais, todo mundo. Foi decretado um jejum para todos. Imediatamente, foi uma mudança imediata. A palavra entrou. Eles deram crédito, eles estavam prontos para ouvir. E é isso que cada um tem que entender.
Algumas pessoas ainda não estão prontas para ouvir. Elas estão prontas para falar, elas estão prontas para irar, elas estão prontas para reclamar, prontíssimas para murmurar, prontíssimas para julgar, para criticar, para apresentar suas razões, mas não estão prontas para ouvir. Os ninivitas se colocaram na posição de temor. Eles mostraram que eles estavam prontos para ouvir. Eles acataram. Eles não falaram. A Bíblia não diz que eles falaram, que eles argumentaram, que eles apresentaram razões, porque eles entenderam que eles não tinham razão. Algumas coisas ficam paradas porque a pessoa quer apresentar razões que ela não tem. Não adianta, enquanto algumas pessoas ficarem lá apresentando razões que elas não têm. Eles estavam errados. Você pode manipular através de argumentos convincentes a família, pessoas, vizinhos, colegas de trabalho, mas eu já disse, ninguém manipula Deus. E algumas pessoas, enquanto estiverem para falar e não para ouvir, enquanto não se posicionarem da maneira correta, que é ouvir a Deus, pronto para ouvir e não para falar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Coloca na sua cabeça. Estejam prontos para ouvir, mas sejam tardios em falar, em irar. Porque não adianta. Quando eu preciso ajustar coisas na minha vida, semana passada ainda, nós falávamos disso, e um bispo falava isso comigo, que alguém o procurou com a mesma ladainha de sempre, e querendo apresentar as mesmas razões, e puxar o passado, e com a mesma ladainha, a mesma. E essa palavra ele deu para ele. Enquanto tal pessoa estiver para falar e não para ouvir, não adianta, porque não vai entrar. As pessoas, elas não assumem. O que me faz admirar os ninivitas é que eles eram perversos, incrédulos, imorais, gente da pior espécie, inimigos do povo de Deus. Mas quando a palavra chegou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é maravilhoso. Sabe quando uma pessoa está no erro, está numa vida errada, mas a palavra vem e ela diz, não tenho o que justificar. Isso aqui é fruto das minhas escolhas. É triste quando uma pessoa fica lá, ela não assume a responsabilidade pelas escolhas dela, ela não assume a responsabilidade pelas decisões dela, ela quer jogar sempre para alguém. É como se ela fosse, ela quer se colocar como vítima, e às vezes até, me desculpe a colocação, algumas pessoas se colocam como tão espertas e inteligentes, mas por outro lado elas se colocam como pessoas capazes, quase retardadas, capazes de serem levadas e manipuladas de todas as maneiras, para aquilo que é conveniente. Elas são tão espertas, para aquilo que cabe se colocar como vítima. Vamos jogar a culpa sobre todas as pessoas, sobre alguém, como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma sobre as minhas escolhas. Peraí, se eu botei o pé aqui, foi porque eu quis. Se eu fiz, foi porque eu quis. Eu podia ter dito não, eu disse sim, problema meu. É verdade ou não é? Você está diante de uma situação. Peraí, você pode dizer não para isso.
Ah, mas o fulano falou isso. Não vamos tampar o sol com a peneira. Não se esquive. Encare as coisas. Você foi lá, fez, deu passo errado, fez besteira. Tem aqueles que fazem besteira e ainda dizem que não se arrependem. Vai fazer o quê? É cabeça e cabeça. Então não adianta. Não adianta. Enquanto as pessoas não entendem, elas não deixam entrar com devido entendimento. Aquilo que não tem, não adianta querer apresentar razão. Eu tenho razão, porque eu tenho razão. Não tem razão. Os ninivitas receberam a palavra e deixou entrar na hora, porque eles entenderam, nós não temos razão nenhuma. Eles não argumentaram, você não vê os ninivitas abrir a boca para falar, o rei abrir a boca, a não ser para decretar um jejum e oração. Por quê? Porque havia uma consciência, e todos nós temos essa consciência. Nós estamos errados. E nos cabe a submissão, a humildade, o quebrantamento, a mudança. E eles foram restaurados. Não houve destruição, mas foram abençoados. E muito abençoados com a decisão de acatar, de entender, de não argumentar, de não questionar, mas ao contrário, eles se humilharam. Eles se humilharam. Enquanto algumas pessoas estiverem para falar e não para ouvir, nada vai andar. Você quer, eu estou buscando isso, eu estou aquilo. Espera aí, a palavra foi pregada. Você sabe o que fazer. Você sabe que Deus quer te restaurar. Você fez como os ninivitas, você fez como aquele rei que imediatamente arrancou as vestes reais e caiu de joelhos em jejum e se vestiu de pano de saco em humildade. Você fez isso? Você acatou a palavra de Deus como lei? Espera aí, eu não tenho razão nisso. Deus tem razão, Ele está me cobrando algo e Ele quer fazer por mim. Você sabe por que Deus queria a mudança dos ninivitas? Porque Ele não queria destruir os ninivitas. Sabe por que Deus vem e diz, através da sua palavra, não faça assim, não caminhe para essa direção? Porque Ele não quer a sua vida em ruínas, Ele quer te abençoar. É isso que Deus quer. Deus quer abençoar você. Mas como que Deus vai abençoar uma pessoa que só fala e não ouve? Que tem justificativa para tudo, tem argumento para tudo, tem a sua história parcial na ponta da língua. Eu fico vendo gente que se ele sentar com você 500 mil vezes, ele vai ter a sua mesma história contada. Ele inventou, tem gente que cria uma ideia, uma história parcial e fica martelando nela. Uma história parcial, tendenciosa, que pende para aquilo que é conveniente, e fica martelando naquilo. Deus nos deu cabeça para pensar. Eu vou ler de novo, ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, coloca na sua cabeça. Deixa entrar na sua cabeça. Você vê que é uma coisa tão forte, ó, raciocínio. Deixa entrar na sua cabeça, pensa dessa maneira. Sejam todos prontos para ouvir. Essa é a verdade. Tardios em falar, tardios para irar. Eu vou dizer uma coisa, a maioria de nós, se falássemos, a maioria de nós, ou se não todos, se falássemos bem menos ou quase nada, fizéssemos jejum de palavras, e só ouvíssemos a Deus,
estaríamos em posição muito melhor, em muitas situações. Isso eu falo no trabalho, na vida conjugal, na igreja. Tem um monte de gente que ele não ouve a palavra, ele não para ouvir, ele não para ouvir o que Deus está falando com ele. Ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar. Ele fala e ele ira, ele fala, ele ira, ele fala, ele ira. Igual está aqui, ó. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se, joguem fora toda impureza moral, maldade que prevalecem, aceitem com humildade, como os ninivitas aceitaram. A palavra enxertada, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Só essa palavra, ouvindo essa palavra, entendendo, Deus está falando isso comigo. Deus não me quer mais numa condição imoral, numa condição desonesta. Deus me quer íntegro, Deus me quer sincero. Deus quer que eu me preocupe com as motivações, com as intenções, quando eu for agir. Deus espera que da minha boca, quando sair, saiam palavras sinceras, corretas, tementes. Quando a palavra chegar até mim, eu não ignore e finja que não é bem assim, porque o mundo aí faz assim. O mundo pode fazer o que quiser, o mundo já é do maligno. O mundo já está condenado, mas nós não. Nós estamos nos 52 dias. Como é que Neemias conseguiu restaurar as muralhas? Porque aquele homem, dentro dele, ele era maior por dentro do que por fora. Dentro dele havia a motivação certa, a intenção certa, o espírito de vitória, de coragem, de íntegro, de integridade. Havia dentro dele o que agrada a Deus. O comportamento dele diante das lutas foi impecável. Diante das acusações, dos ataques, as atitudes dele foram impecáveis. Ele foi correto. Ele teve situações N ao redor dele acontecendo e ele não cedeu. Todo mundo é tentado nas mais diversas áreas, situações, cada um, o diabo tenta de uma maneira mais forte naquilo que é o ponto fraco dele. E eu tenho que aprender a não ceder. Você tem que aprender a não ceder. Os ninivitas estavam numa condição erradíssima. Mas quando a palavra chegou, não precisou ser pregada 2 vezes. Fala sério agora, com você. Quantas vezes você já ouviu Deus falar com você sobre a mesma área e você está sempre caindo no mesmo erro? Conscientemente, que isso não te favorece, não te ajuda, te rouba vitórias, rouba tudo de você. Atrasa a sua vida. Deus não quer mais suas vitórias atrasadas. Deus não quer. Deus não se atrasa, Ele chega na hora. Mas nós, com atitudes precipitadas, erradas, etc., atrasamos nossas vitórias. Porque não adianta. Cada atitude errada de Israel era mais um tempo dando voltas no deserto. Cada atitude errada de Israel fazia eles darem mais uma volta, andar mais um pouco em círculos. Você pode parar de andar em círculos se você acatar. Como os ninivitas. Eu penso que se tem um exemplo de entendimento rápido, são os ninivitas. Os ninivitas é um grande exemplo a ser seguido. De gente altamente corrupta e perversa, que ao ouvir a palavra do Senhor uma vez, se converteram. Fizeram o que muitos religiosos cristãos não religiosos, pessoas que se diziam de Deus, não faziam.
E nos dias de hoje, cristãos não fazem. Eles já entraram em oração, em jejum, vestiram um pano de saco, ou seja, se humilharam. O rei saiu do trono dele, arrancou as vestes reais, se vestiu de pano de saco e proclamou um jejum de 3 dias. Então, você vê, a palavra foi pregada pelo Jonas, um trabalho que, de acordo com a Bíblia, levava 3 dias para percorrer a cidade toda, ele fez em 1, então me dá a ideia que não foi tão bem feito assim. No entanto, aquilo entrou. Porque você vê que quando uma pessoa está aberta para Deus, quando ela está pronta para ouvir, ela ouve. Quando ela está pronta para ouvir, ela acata. Se eles não estivessem prontos para ouvir, talvez tivessem perdido a vida e sido destruídos, teriam sido destruídos como Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma e Gomorra foi destruído também. Eles teriam sido destruídos. Mas como eles estavam prontos para ouvir, eles não argumentaram nada. Certamente os argumentos que eles usaram foram esses. A atitude de humilhação e pedir a Deus perdão por tudo aquilo que eles vinham fazendo. E aquilo mudou. Eu fico encantada e bato nisso, estou repetindo, porque foi rápido, bem rápido. Eles ouviram e não precisou falar 2 vezes. E por isso que a vida deles foi imediatamente restaurada e Deus mudou tudo que estava destinado. Deus tinha determinado a destruição e Deus mudou aquilo. Isso é maravilhoso. E quem fez a situação mudar daquela maneira? Eles. Com aquela humildade, aquele quebrantamento, a obediência, eles acataram. O problema é que muitos não acatam. Nós estamos orando, nós queremos que as coisas aconteçam, nós estamos lutando por isso, nós jejuamos quarta passada, nós jejuamos domingo, nós vamos jejuar, estamos já em jejum hoje, é o 3º jejum dos 52 dias, nós estamos buscando e não queremos sacrifício de tolo, e queremos que Deus haja, e Ele está dizendo, eu quero agir, mas você está pronto para ouvir? E fazer o que é preciso? Porque talvez você possa, você chegou até perguntando, mas por que isso? É porque aquilo, eu fiz isso, eu fiz, mas o Senhor está dizendo, ei, eu já falei com você várias vezes sobre isso, e você está no mesmo erro, você está no mesmo lugar, você continua fazendo a mesma coisa. Você quer o exemplo de quem realmente está pronto para ouvir, para mudar? Os ninivitas. Os ninivitas. Ouviram uma vez, muda nisso, mudaram, se humilharam e foram abençoados. Meus irmãos, amados irmãos, o Tiago falou. E olha que o Tiago, ele tem você lê o livro de Tiago, você vê que ele nem é de chamar muito de amado, não, ele é mais durão. E aqui, amados irmãos, tenham isso em mente, estejam prontos para ouvir, tardios para falar e pairar, porque isso aí não vai produzir justiça. Se livrem de tudo que não presta, que está atrasando a vida de vocês, pega essa palavra, ela é que pode salvá-los. Eu já falei isso aqui, e falo, e vou repetir até o fim da vida. Ter um título de cristão não muda a sua vida. Participar de rituais vários não muda a sua vida, mas pegar a palavra e colocá-la em prática, na sua vida, em prática. E isso transforma a vida de qualquer pessoa, como transformou dos ninivitas. Ninivitas perdidos, imorais,
perversos, maldosos, e um detalhe importante, inimigos do povo de Deus. Eles faziam parte do grupo dos sírios, que eram inimigos do povo de Deus. Mas quando eles se arrependeram, quando eles ouviram a palavra uma vez e se renderam, se arrependeram, tudo foi mudado. Tudo foi. Mas ali eles deixaram bem claro isso. Eles estavam prontos para ouvir e não para falar. Eles estavam prontos para se livrarem de todo aquele pecado, tudo aquilo que era um atraso na vida deles e que estava levando eles para a destruição. Porque tem coisa que as pessoas não querem largar, mas está sendo um atraso de vida e está levando para a destruição. Você tem que analisar isso. Tem coisa que é um atraso na sua vida, é o maior atraso da sua vida, é isso. Alguns comportamentos, atitudes, coisas que você fica mantendo, que é um atraso. Só atraso de vida. E te roubando vitórias. Aí você quer falar, e você quer apresentar suas razões. Escuta, tem situação que nós temos razões, nós temos razão e nós podemos apresentar a Deus, a própria Bíblia fala. Mas quando uma pessoa não está agradando a Deus, não adianta apresentar razões. Não adianta. Não cabe, você tem que estar pronto para ouvir. E deixar entrar. Porque falar não vai adiantar. Muito pelo contrário, né? Vai prejudicar. Então, nesse terceiro jejum dos 52 dias, toma decisões. Viver um desafio diário. Eu repito, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não vai ficar mais fácil. Então não adianta a gente esperar que alguma coisa mude do nada. Se nada mudar, nada mudará. Nem ficar esperando as mudanças de alguém para a gente tomar alguma decisão na vida. Ficar esperando que o mundo me dê razão em alguma coisa que, às vezes, você pode passar uma vida inteira batendo, martelando naquele mesmo assunto e não vai sair do lugar. Enquanto algumas pessoas estão falando, outras estão ouvindo, e quem está ouvindo está crescendo. Pode ver. Quem cresce não é quem fala, é quem ouve. Porque a fé não vem do falar, vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quem está ouvindo está crescendo. Quem está falando está parado. Veja, observe a vida. Uma pessoa pode até igual os ninivitas. Está no pior lugar do mundo. Errada. Pois no final, eles ficaram melhores, bem melhores diante de Deus do que o próprio profeta. Deus olhou para eles com olhos porque ali havia gente que havia se humilhado. O Jonas não. O comportamento dos ninivitas foi bem melhor do que o comportamento do profeta. Então, por quê? Porque o profeta estava para falar. E não era só anunciar a palavra. Ele estava questionando a atitude de Deus. Em perdoar os ninivitas. E os ninivitas não questionaram nada. Acataram tudo. Está entendendo isso? Quem vive para falar, perde espaço perto daquele que está vivendo, está pronto para ouvir. Analise isso na sua vida. Talvez você venha falando tanto, e Deus vem falando, para ouvir. Ouça. Ouça o que eu tenho a dizer. Estejam prontos para ouvir e tardios em falar, em irar. E se livrem logo do que vocês têm que se livrar, que não presta, para que eu possa abençoar, salvá-los, abençoá-los. Eu li isso aqui. Porque foi isso que aconteceu. E essa palavra para mim é fortíssima. Fortíssima.
Eu ainda preguei ontem no programa e meditava nela, essa madrugada, hoje pela manhã, essa palavra estava dentro de mim, e eu pensava, é fato. Uma pessoa pode estar no pior lugar do mundo de erro, mas quando ela para ouvir o que é certo, e toma a decisão certa, sem argumentos, sem questionamentos, a vida dela anda. Ao contrário daquele, que pode até estar num lugar muito melhor já, se só fala, não age, não se porta com a devida humildade, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Pronto para ouvir, tardio para falar. Ouça o que a palavra do Senhor, ouça o que o Senhor está falando com você, e haja no que for necessário. Você já ouviu isso muitas vezes, a vida é feita de decisões. Nenhuma decisão, quando ela realmente é importante, ela vai ser fácil. Não tem decisão que muda a vida da gente fácil. Porque se fosse fácil, mudar situações e etc., todo mundo já estava fazendo. Então não é fácil mudar o que tem que ser mudado, humilhar igual eles se humilharam, acatar uma coisa que talvez o seu orgulho não quer deixar. Não é. Só que quem decidiu ter uma vida vitoriosa, ir sempre para um lugar mais alto e terminar melhor do que começou, faz. Porque não tem nenhuma receita mágica. Nenhuma. Você pode ficar 10, 15 anos, 30, 50, falando de Deus, com a Bíblia, se dizendo de Deus, faz isso, faz aquilo, um ritual, outro aqui, outro ali. Se você não toma as decisões certas, se você não se posiciona como Deus está direcionando a sua vida, as coisas ficam paradas, você vive de esmolas espiritualmente falando, uma vida amarrada, de conta-gota, a coisa não flui como poderia fluir. Ser um vencedor, uma pessoa mais que vitoriosa, vai muito além de um monte de coisas que foram criadas e que você pode ver, tocar, que tem a ver com questões externas. Ser uma pessoa vitoriosa é você se comprometer com uma vida vitoriosa, você ter desenvolver e trabalhar para que as mudanças dentro de você aconteçam, as decisões que são necessárias, você vai lá e toma. Quer dizer, um comprometimento de verdade com a sua vida, com as suas mudanças, fazendo o que é preciso. Não querendo estar bem, não adianta eu querer estar aqui, querer estar muito bem com quem eu estou vendo, e mal com Deus. Você pode chegar aqui para mim e contar uma história parcial, a sua versão, igual eu vejo isso acontecendo por aí, a pessoa tem a sua versão parcial, tendenciosa. Ok, você pode até ficar bem na fita com alguém. Isso vai mudar o quê? O quê? Você pode até, de repente, naquele dia estou sem discernimento, estou sei lá o quê, e não absorvi, não provei seu espírito. Pronto, você me convenceu direitinho. E daí? Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso fazer milagres na sua vida. Você gastou uma energia danada para me convencer de que você é o lado certo da história, de que é a sua parte, que isso, aquilo outro, ok, acredito e fielmente, não, totalmente. Mas daí eu não posso mudar a sua vida. Eu posso orar, mas se eu também estiver orando, e as mudanças na sua vida não estiverem acontecendo, está eu e você no mesmo caminho, fazendo uma oração de tolo que não está adiantando nada, porque sem mudanças não acontecem. Se não acontecer mudanças dentro de mim, mudanças fora também não vão acontecer. Não vão. Eu preciso convencer a Deus.
Eu preciso fazer Deus se agradar de mim. E com Deus não tem conversa, não tem história parcial, tendenciosa, não tem apenas eu conto a minha versão e fica por isso mesmo, não. Deus mede tudo, Deus analisa tudo. Por isso que eu preciso, com Deus não tem blá blá blá, eu tenho que chegar na presença dEle. Como os ninivitas chegaram. Está errado, não adianta falar, eu tenho que tomar decisões, eu preciso orar, preciso jejuar, preciso vestir de pano de saco, preciso abandonar as maldades. É isso que nós precisamos. Foi isso que o rei entendeu, foi isso que os ninivitas entenderam, e a vida deles. Eles foram abençoados, a vida foi transformada, restaurada. O que estava destinado à destruição foi mudada. Mas estavam prontos para ouvir, e não para falar. E estavam prontos para se livrarem de toda aquela maldade, de tudo aquilo que não podia mais, que estava atrasando a vida deles. Se você perdeu alguma coisa, depois vá ouvir essa abertura de jejum de novo. Pega essa palavra novamente, ouça ela novamente, e acata o que o Espírito Santo está falando com você. Erga o teu propósito ao céu. Mostra ao Senhor agora com a força da tua vida. E fala isso para Deus. Jesus, eu entendi essa palavra. Eu acato na minha vida. Eu saio daqui, meu Deus, com tudo endireitado. Já endireitei. Já estou dando lugar para o Senhor aplainar. Tudo na minha vida. Eu já endireitei, Senhor, porque eu não vou viver assim. E eu não quero mais essa situação indefinida, porque o teu nome não é glorificado em situações assim. O teu nome não é glorificado na separação, não é glorificado nas dívidas, não é glorificado no fracasso, não é glorificado na doença. O teu nome não é glorificado com o meu nome sujo. O teu nome não é glorificado com a minha vida amarrada, mas andando. Então eu te peço agora, eu clamo ao Senhor por milagres na minha vida, meu Deus. Fala com Deus agora, essa oração tem que ser sua. Levanta aos céus agora e fala, está aqui, meu Deus, restaura a minha vida. Eu quero uma mudança radical na minha vida. E eu entendi a palavra. E eu me comporto, eu vou me portar como o Senhor me dirigiu na palavra. Eu não vou, meu Deus, agir diferente dos ninivitas, não. Eu vou pegar o exemplo do ninivita, eu vou pegar o exemplo do rei dos ninivitas, do rei de Nínive. Eu vou me levantar desse lugar e eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu vou me vestir de pano de saco e eu vou dar condições para o Senhor me abençoar. Me abençoa agora, meu Deus. Jesus, vai abençoando o teu povo. Eu não sei quais as áreas deficientes, eu não sei o que o Senhor está requerendo, eu não sei o que o Senhor está buscando de cada um, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vai fazendo agora, meu Deus, vai atuando no interior dessa pessoa, vai atuando na vida dela em todas as áreas, vai respondendo agora, meu Deus, se mostra forte, honra essa vida, meu Deus, que essa palavra realmente tenha transformado essa vida, e que tudo na vida dela ande, prospere, caminhe, oh meu Deus, se desenvolva, que ela veja a sua glória através dessas decisões, através dessa direção, através desse trabalho, desse jejum, desse dia, meu Deus. Eu oro ao Senhor agora, Deus de Israel, para que o teu povo experimente a sua glória, veja o seu poder, desfrute das suas promessas, oh meu Deus, e caminhe sempre na direção da vitória, em nome de Jesus Cristo. Você ouviu essa palavra? Você sabe o que o Senhor fala com você. A exemplo dos ninivitas,
do rei. Você vê, isso é ser humilde. Ele era o rei. Ele levantou do seu trono real, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, entrou em oração e jejum, se prostrou vestido de pano de saco, e Deus restaurou a vida dele. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem outra maneira da gente sofrer restauração. É quando a gente se levanta de onde nós estamos, nós saímos daquela posição que não está nos ajudando em nada, e nos rendemos à vontade de Deus. Quando uma pessoa se rende à vontade de Deus, com humildade, temor, quando ela ouve, e ela não fala nada a não ser: Deus, eis-me aqui, estou pronto para te ouvir, estou pronto para fazer, estou pronto para acatar, eu entendo o que falou, eu sei que eu preciso ouvir. A vida da pessoa é restaurada como foi a deles. Eles sofreram restaurações poderosas. Esse é o Espírito. Essa é a palavra para você hoje, neste jejum, e eu tenho certeza, se você deixou ela entrar com um entendimento, você já está sofrendo restauração na sua vida. Porque quando a vida da gente espiritual, nosso relacionamento com Deus é restaurado, as demais áreas da vida da gente vão sendo restauradas. Deus vai abençoando. Em nome de Jesus. Acata. Medita nesta mensagem. Permaneça nesse espírito. E haja. Não deixa nada te impedir de fazer o que Deus está direcionando, está te dizendo: ó, é assim. E também não, quando a gente toma decisões espirituais, a gente pode tomar decisões, atitudes ousadas na vida, porque Deus nos abençoa em tudo. Tudo que nós temos que fazer, eu amo repetir essa palavra de Josué e Caleb, é fazer o Senhor se agradar de nós. Quando Deus se agrada de uma pessoa, pode vir o que for, acontecer o que for, Deus é com ela. Deus é com ela e ela sempre vence. Ela sempre sai por cabeça. Ela sempre é honrada. Pode vir o que for, mas ela não sai da condição de cabeça. Você pode ter certeza disso. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de acontecimentos milagrosos, diga lá: Senhor, na rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, na questão tal, eu profetizo agora, eu dou uma ordem agora, eu ordeno a esse vale de ossos secos agora, que aconteça, que milagrosamente tudo seja transformado. Fala com ousadia. Ó, meu Deus, eu não aceito isso parado. Eu não aceito isso parado. Eu não aceito não como resposta. Eu ordeno essa vitória. Eu profetizo. No terceiro jejum dos 52 dias, eu profetizo tudo mudado, tudo restaurado, transformado, revertido. Agora, em o nome do Senhor Jesus, eu tomo posse dessas vitórias na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos juntos na mesma fé, no mesmo espírito, e muito felizes porque nós entendemos isso e nos reunimos numa tarde de quarta-feira para orar ao Senhor, para jejuar. Eu não sei o que cada um está fazendo agora, mas nós estamos aqui. Eu tenho que me sentir uma privilegiada junto com o teu povo, de parar a vida nesse momento, para nos rendermos e prostrarmos diante do Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, diante da sua presença, em espírito de oração e temor, pedindo ao Senhor da vitória o teu povo.
Muda a história de vida do teu povo. Dá força para essa pessoa orar. Dá força para ela clamar. Dá força a ela. Que ela desenvolva essa força interior. Dá força para ela vencer esse dia. Dá força para ela vencer esse jejum. Dá força ao teu povo. Dá graça, dá ânimo, dá espírito. Não deixa desanimar. Não deixa quebrar. Não deixa, meu Deus, prostrar. Dá força, meu Pai. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, estão sendo e ainda serão. E ligo aqui na terra todas as restaurações para que sejam ligadas no céu. E desligo tudo que era ruína aqui na terra, embaraço e impedimento, para que sejam desligados do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.